Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita. Nesse mês de dezembro, o nosso companheiro César Reis estará viajando, mas com isso nos proporciona a alegria de recebermos o nosso querido Geraldo Cardoso. Já é colaborador do programa, ele tem o segmento da Internet do Bem, e ele então está prestando a sua colaboração conosco também aqui no mês de dezembro, que nos proporciona uma boa alegria. Como vocês sabem, o Cultura Espírita é uma proposta do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Para o mês de janeiro, para os meses, de janeiro e fevereiro de 2013, nós vamos apresentar uma programação de férias. O mês de dezembro é o mês de férias do ICEB, então há uma oportunidade de repouso para todos, os colaboradores, a diretoria, os professores e os alunos também, Então, o mês de dezembro será um mês no dia 1º, agora foi a despedida, uma festa muito bonita, que contou com a participação de todos, muito concorrida. Nós estamos também no mês de dezembro agora providenciando a nossa mudança, vamos ver se fica tudo bem controlado para que em janeiro possamos começar em nova casa o programa de férias, E em março, quando inicia o ano letivo, nós já estaremos definitivamente em nova casa, lá na Tijuca, na Rua Ibituruna, no Abrigo Teresa de Jesus. Vamos ver então como vai funcionar isso, mas por enquanto nós estamos produzindo a nossa programação de janeiro e fevereiro de 2013. No dia 5 de janeiro, nós vamos ter o Pensamento de Francisco de Assis, com César Reis. O César, ele fez uma pesquisa, ele vem trabalhando há muito tempo com relação ao sentido da mensagem de Francisco de Assis. Portanto, essa aula vai se revestir de muito interesse para todos e é imperdível. Estaremos voltando das férias de dezembro e iniciando a programação de férias em janeiro e fevereiro. Então, o César vai apresentar o Pensamento de Francisco de Assis. É imperdível isso. No dia 12 de janeiro, Saulo Salgado Vanderlei vai nos apresentar o tema Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Então é uma oportunidade dos esperantistas e não esperantistas também aproveitarem para se entrosarem melhor nesses aspectos que de similaridade que existe entre o estudo do Evangelho, o Espiritismo em si e as oportunidades e as expectativas que o Esperanto oferece como língua universal do amor. No dia 19 de janeiro, Neandertal Alves nos apresenta os 7 passos do perdão. Também me parece um tema bastante interessante, porque nós reconhecemos que o primeiro passo do perdão já é muito difícil, é um aprendizado, é de uma importância muito grande. Portanto, a análise e a avaliação dos 7 passos do perdão, sem dúvida nenhuma, trará muitas e interessantes novidades para o nosso conhecimento. E no dia 26 de janeiro, a Tatiana Belliene, já nossa conhecida, psicóloga, terapeuta, uma pessoa que ainda é jovem, mas já vem se dedicando com profundidade aos estudos das coisas da alma, do espírito, E eu acho que ela vai nos proporcionar uma aula muito interessante. Embora ainda o tema seja livre, mas nós sabemos que os temas que ela traz são sempre muito apropriados, propícios para a nossa reflexão. Já no mês de fevereiro, nossa querida companheira, no dia 2 de fevereiro, Darcy Neves Moreira, vai nos apresentar também um tema edificante. A Darcy, ela é uma
uma estudiosa do Espiritismo, há muitos e muitos anos ela é palestrante, professora, ela faz parte da equipe de trabalho da CERJ, né, que é o Conselho Espírita, Estadual Espírita do Rio de Janeiro, e sem dúvida nenhuma, pela sua experiência, ela vai nos trazer muitas coisas interessantes. Então é um tema livre, no dia 2 de fevereiro. No dia 19 de fevereiro, nós teremos Wilson Longobuco, que vai nos trazer o tema Evangelização nos Presídios. Ele tem uma experiência muito boa, muito interessante, e principalmente ele vai nos contar como é esse processo de evangelização nos presídios. Nós sabemos que nos presídios estão os nossos irmãos mais recalcitrantes. Então, como é que ele, qual a experiência que ele tem e como que essas coisas acontecem, as experiências, os casos, né? Sem dúvida nenhuma, ele nos vai trazer uma presença viva muito interessante sobre o tema. E no dia 23 de fevereiro, nós vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso, também com um tema livre, mas conhecendo o Geraldo como nós conhecemos, e como os ouvintes também conhecem, né, na nossa programação, sem dúvida nenhuma o Geraldo há de trazer alguma coisa muito interessante, muito propícia para ser discutida e apresentada num ambiente de discussão e de debate sobre os temas espíritas como é o ICEB. Então, meus amigos, palestras aos sábados, das 15 horas às 17 horas, no auditório, com um pequeno intervalo para lanche. Então, não percam, é a programação do ICEB para os meses de janeiro e fevereiro, e sem dúvida nenhuma será de grande oportunidade para todos. Como sabem, o ICEB estará na rua Ibituruna, número 53, no Maracanã, Rio de Janeiro. E a referência é o abrigo Teresa de Jesus. Participe pelos telefones 2224-1060, 2224-0736. O e-mail nosso é Instituto de Cultura Espírita do BR, tudo junto, @gmail.com. Vamos então para o nosso intervalo com a presença participativa muito graciosa da nossa querida Natasha Mequena. Até já. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Lições do Evangelho. A receita para a conquista da tão almejada felicidade está no Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho praticando a luz da verdade levará o espírito à redenção, transformar-se para transformar, corrigir-se para corrigir, amar-se para amar. Esses são alguns dos pilares onde apoiada está a doutrina fortificadora e consoladora. Que nas adversidades da vida lembremos de agir com o genuíno espírito de cristandade. Que possamos ser os trabalhadores da seara do Mestre. Que possamos pagar o mal com o bem. Que possamos exercer o perdão das ofensas. E assim a paz reinará em nós. Estudemos o Evangelho, pratiquemos os ensinos do Mestre. Kardec decodificou a doutrina. E nós? Decodifiquemos também as cifras do nosso espírito, entregando-nos ao serviço em Deus. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, mais um número musical que traz a tonalidade da espiritualidade a serviço do bem. Muita luz e muita paz, com muita música sempre,
aos seus corações. simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Alô, amigos, aqui estamos na continuidade do nosso programa Cultura Espírita, um oferecimento do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e com a participação sempre generosa da Rádio Rio de Janeiro. E também, não podemos esquecer, da atividade muito querida, muito simpática do nosso Toninho Barbosa, engenheiro de som, trabalhando na qualidade do som que vai para vocês, fazendo as mixagens, as edições do programa Cultura Espírita, com a qualidade que vocês sempre reconhecem nas nossas transmissões e no nosso trabalho. Agora, nesse bloco, o programa Cultura Espírita vai apresentar, como nós já estamos tendo oportunidade de fazê-lo nos últimos meses, o Cultura Espírita Responde. Antes de mais nada, agradecer aos nossos ouvintes pela participação, pela presença, junto ao nosso programa, fazendo sempre perguntas muito bem apropriadas, muito interessantes, através do nosso e-mail, que é Instituto de Cultura Espírita do BR, tudo junto, @gmail.com. Nós temos também os telefones 2224-1060, 2224-0736. Então, Geraldo, nós temos hoje aqui, como sempre, 2 perguntas para serem respondidas. Quem é que está nos consultando
dessa vez. Infelizmente não podemos atender a todas, teremos que selecionar algumas. Sem dúvida. Selecionamos aqui as perguntas do nosso irmão Ismael Medina, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Ele pergunta: ouvi dizer que as doenças existem para que o homem seja punido por seus erros. Mas como explicar o fato de que gente boa, caridosa, fica doente, às vezes com muito sofrimento? Elas também estão sendo punidas? Olha, Ismael, se nós olharmos as coisas dentro da ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para essa delicada questão. Em primeiro lugar, nós vamos raciocinar com o fato de que as doenças não são castigos de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Deus não castiga, e muito menos com doenças que fazem sofrer. O que acontece é que as doenças fazem parte de um processo biológico que reflete o desequilíbrio do nosso corpo e, como tal, nos afeta de diferentes maneiras. O que acontece, Ismael, é que a lei de causa e efeito ela estabelece rigorosamente tudo o que é necessário para que, em função dos nossos erros ao longo da vida material, nós resgatemos as dívidas contraídas. No planejamento que o espírito faz para cumprir esse resgate, pode estar incluída uma etapa que exige uma situação que só as doenças podem proporcionar. E, nesse caso, elas se tornam um instrumento para a busca do aperfeiçoamento moral. As doenças, elas não são um castigo. Isso também deve ficar muito claro e sempre claro. Elas são, antes de tudo, um instrumento da justiça da lei de Deus. E nisso, nós podemos incluir as pessoas boas e caridosas no caso de doenças sérias e dolorosas, porque aí elas estarão resgatando faltas que só poderiam ser resgatadas naquele momento espiritual quando tivessem maior e melhor entendimento da vida. Então, Ismael, espero ter podido responder ao seu questionamento, né? Lembrando então que as pessoas bondosas ficam doentes porque muitas vezes precisam exemplificar. Isso é uma forma de cumprir com determinados projetos de vida. E as outras que ficam doentes e têm males terríveis, né? Elas estão fazendo isso como uma provação, ok? Temos outros? Se permite, eu gostaria só de colocar duas palavras aqui. Lembrar que as pessoas bondosas de hoje talvez não tenham sido bondosas em outras ocasiões. Isso não tem dúvida. E enquanto aguardamos a oportunidade de reencarnar, o espírito evolui, se instrui na espiritualidade e aí assume esses compromissos de resgatar o mal que causaram, sentindo na própria pele através de enfermidades, escolhendo uma forma de resgatar isso. Tá certo, é isso mesmo. A segunda pergunta do Ismael é: o que acontece quando muitos se revoltam e não aceitam a doença, tornando-se pessoas amargas, revoltadas, invejosas? Olha, Ismael, isso pode acontecer. Aliás, acontece muito. Nesse caso, né, o espírito está desistindo de uma situação que ele mesmo pretendeu, mas não conseguiu sustentar. Isso a gente pode imaginar, talvez por medo, por falta de estrutura, seja lá o que for. Nesse caso, a misericórdia divina vai acolher esse espírito em desalinho e oferecer condições futuras para que, pelo seu livre-arbítrio, ele possa fazer nova escolha e nova tentativa. O importante é saber que ninguém nunca fica abandonado. E o Pai oferece sempre múltiplas oportunidades de recomeço e ajuste moral. Veja bem, Ismael, na lei divina, na posição da lei divina, a flexibilidade que o Pai oferece aos seus filhos, ela é enorme. E essa flexibilidade ela também funciona como um modelo, um exemplo para nós que muitas vezes somos inflexíveis nas coisas que fazemos. Nós temos um nível de tolerância muito baixo, muito pequeno, nós temos um processo de julgar o nosso próximo de uma maneira muito assodada, né, muito rápida, sem nenhuma meditação, né?
julgar e criticar os outros para nós se torna uma maneira muito fácil de nós podermos expressar, às vezes, um pensamento equivocado do qual nós não nos damos conta, não é? A questão das pessoas se revoltarem contra os aspectos que a doença traz como um fator de reajuste não é muito difícil de nós encontrarmos, não. É muito comum nós ouvirmos, inclusive, pessoas que na ignorância diante dos acontecimentos, né, tem aquelas expressões: que mal eu fiz a Deus, ou então eu joguei pedra na cruz, ou então Deus está me castigando, por quê? E às vezes com relação aos outros, aqueles que são nossos entes queridos ou nossos amigos, nós dizemos: mas que injustiça, essa pessoa não merece esse sofrimento, uma pessoa tão boa, tão querida, tão caridosa, não merece isso. Então o nosso julgamento, a nossa posição, ela é sempre resultado de uma irreflexão. Todo aquele que conhece a doutrina espírita, todo aquele que conhece a presença do Pai em nossas vidas, não pode de forma alguma atribuir qualquer tipo de injustiça à lei do Pai. Não há injustiça na lei do Pai, e sim as necessidades de reajuste, de aprimoramento através, muitas vezes, da dor, mas não injustiça. Essa não existe. E muitas vezes é exatamente esse sentimento de injustiça que faz com que nós nos revoltemos, né? A sensação da injustiça, ela leva, na maior parte das vezes, ela leva à revolta, ela leva à insatisfação, né? E principalmente quando isso atinge pessoas, entes queridos nossos, que nós conhecemos, mas nunca conhecemos profundamente, porque a gente não sabe o que o passado das pessoas tem para trazer no presente e certamente preparando melhores condições para o futuro. Então, meus amigos, e em particular o Ismael, é preciso então saber enfrentar essas situações de uma maneira que seja submissa à vontade e à lei do Pai. Então, meus amigos, ficamos por aqui. O nosso agradecimento pela atenção. Vamos seguir agora com o Geraldo Cardoso e com a Internet do Bem. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, hoje trazemos uma mensagem que encerra o desabafo de um idoso perante a ingratidão do filho. Seu título: Presente de Natal, que passamos a apresentar. Meu filho, é noite de Natal. No silêncio da minha solidão, estava apreciando a árvore simbólica tão carinhosamente preparado pela sua velha mãe. Todos os anos, ela se dispõe a armá-la sempre com a mesma dedicação, zelo e paciência. Você já foi criança um dia e adorava ajudá-la nessa tarefa. Ficava um longo tempo observando os jogos de luzes a piscar com os mais variados efeitos. Mas os anos se alongaram e, enquanto fizeram de você um jovem quase adulto, fizeram de mim um velho cansado. Por isso, agora você me olha com uma certa reserva. Você observa minhas mãos trêmulas e enrugadas, esquecendo-se de que elas foram as primeiras a acariciar as suas, ainda inseguras, da infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de que foram eles que orientaram os seus primeiros passos. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecido das várias palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Critica a lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que sou um velho desatualizado, mas confesso que tive de pensar muito pouco em mim para poder fazer de você um homem de bem.
Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para mantê-lo em perfeita saúde. Ri quando não pronuncio corretamente alguma palavra, mas eu lhe afirmo que me esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Em nossos raros diálogos, diz que não possui argumentos convincentes, todavia, muitas foram as vezes em que advoguei em seu favor, nas situações difíceis em que se envolvia. Sim, você cresceu. Hoje é um moço forte. A juventude lhe empolga as horas. Esqueceu dos tempos de infância, dos primeiros passos, primeiras palavras, primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade que o tempo passou, mas eu nem me dei conta disso. Só notei naquele mesmo dia em que você me chamou de velho pela primeira vez, e eu fui olhar-me no espelho. Só então pude ver do jeito que os outros me veem. Lá estava um homem, vencido pelo tempo, de cabelos brancos, face marcada por profundos vincos e um certo ar de sabedoria que não existia na imagem de antes. Por isso lhe afirmo, meu filho, que o tempo é implacável. E um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a imagem nele refletida não será mais a que hoje você admira. Mas sentirá que em seu peito o coração ainda pulsará no mesmo compasso de antes. Que o afeto que você cultivou não se desvaneceu. Que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos. Que as palavras amargas ainda o ferem com a mesma intensidade. E que, apesar dos longos invernos suportados, você não ficou frio diante da indiferença dos seres que embalou na infância. Por tais razões, eu o aconselho, meu filho. Não critique e nem zombe do estado em que me encontro. Eu já fui o que você é, e você será o que sou hoje. Aquele que despreza os seus velhos é como o galho que deixa tombar sem apoio o tronco que o sustenta. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura lançada ao solo para a colheita futura. Assim, façamos desse Natal um momento de meditação e de reconciliação. Meditemos sobre as nossas atitudes, refaçamos a nossa caminhada, corrigindo os nossos passos no rumo certo, colocando o amor à frente das ações, na trilha que leva a Jesus. Faça aos velhos o que você gostaria de receber dos jovens quando atingir a idade avançada. Aproveite a sublime musicalidade e a magia do Natal de Jesus para dilatar o sentimento e esquecer todas as mágoas. Deixemos expandir a emoção e sigamos até os nossos desafetos em busca de reconciliação. O Natal de Jesus é perene esperança que se repete todos os anos. Se ofendemos a um ente querido, devemos a ele um presente de Natal. Que esse presente seja a reparação do agravo. Quem nos ama de verdade sempre estará disposto a perdoar se o nosso pedido de desculpas for sincero. Só reparando os nossos erros, poderemos experimentar a paz da consciência tranquila e poderemos desejar a todos os irmãos em humanidade um feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias. Meus amigos, aqui nos despedimos, agradecendo a sua atenção e formulando votos de muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.